Pessoal, mais um julgado importantíssimo aí do STJ em 2026 sobre direito ambiental que vai despencar nas provas, tá? E como é padrão, a gente destrincha uma, um julgado através de questões discursivas, tá? Porque a gente tem um entendimento que essa é a maior dificuldade dos candidatos, conseguir ir bem, tirar uma nota boa, adequada na questão discursiva. E além disso, ela te bota em alto nível nas questões objetivas, porque você vai entender o julgado e toda a periferia sobre o julgado, que é a ratio decidens da decisão, e que também importa, principalmente em direito ambiental, para vários outros julgados correlatos sobre direito ambiental. E o nosso formato aqui, para quem ainda não conhece, a gente começa pelo enunciado, depois pelo julgado base. A gente vai dar uma olhada, porque toda questão discursiva normalmente tem um julgado por trás. 99% das questões, das provas discursivas, tem um julgado por trás. Depois o gabarito comentado. O gabarito comentado a gente vai passar rápido, porque senão o vídeo fica muito longo, certo? Mas esse PDF aqui vai ficar disponível no Clube RJ, que vocês podem ter acesso aqui no... Dê uma olhada lá no Instagram, Alto Rendimento Jurídico, ou no site altorendimentojurídico.com.br, tá? Para você ter acesso a esse documento aqui, que vai ficar lá guardado no Drive. O espelho, essa aqui é a parte mais importante do nosso arquivo, porque é aqui onde o candidato mais surpreende. O espelho, cada espelho é uma surpresa. Você acha que sabe a questão? Ah, tirei 10. Aí chega lá, vai ver a nota, tirou 4. Ué, 4 como? Eu sabia tudo. Pois é, mas os critérios das pontuações são muito elevados. Eles pedem fundamentos legais, jurisprudenciais, doutrinários, que precisam estar na sua resposta para você tirar uma nota compatível. Tá? E por fim, a gente vai ver o modelo de resposta à nota máxima. Tá? Como seria para tirar 10 nessa questão. Então, sem mais delongas, vamos aqui, ó, a questão que vale 10 pontos até 30 linhas. Como você responderia essa questão discursiva? A construção de uma usina hidrelétrica regularmente licenciada alterou a dinâmica de determinado rio. Isso aqui está na moda, ó. Usina hidrelétrica, com certeza vai chover nas próximas provas aí. E reduziu a atividade pesqueira em comunidades próximas. Um grupo de 35 autores ajuizou a ação indenizatória em litisconsórcio facultativo, alegando exercer atividade profissional de pesca e pleiteando indenização por lucro cessante. Durante a fase de conhecimento, alguns autores não juntaram documentos que comprovassem a condição de pescador profissional, nem demonstraram histórico mínimo de renda anterior à obra. Ainda assim, o juízo cogitou proferir condenação genérica contra a empresa responsável pela usina, remetendo à liquidação de sentença à comprovação da qualidade de pescador e do valor que cada autor teria deixado de receber. Responda. São 3 itens. A. A responsabilidade civil ambiental objetiva dispensa a comprovação do dano individual e do nexo causal em favor de cada autor? B. É possível, nesse caso, remeter à liquidação de sentença a prova de qualidade de pescador e da existência dos lucros cessantes? C. Há diferença entre essa situação e a condenação genérica em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos? Bem, de repente, se você estiver em alto nível de estudos, essa questão pode parecer fácil. Só que, ao se deparar com o espelho mais à frente, nós vamos ver que é um pouquinho mais complicado do que vocês imaginam. Tá bom? Vamos ver
agora aqui o precedente dessa questão. Bem, trata-se de um RESP, tá? Da 4ª turma, julgado em 5 de maio de 2026. Estou gravando esse vídeo em junho, então, para você ver aqui a atualidade dessa questão, certo? E vamos ver aqui qual foi a tese fixada, o entendimento. Liquidação não serve para provar a própria existência do direito. Não serve para provar a própria existência do direito. Importantíssimo saber isso. Na hipótese de dano decorrente da construção da usina hidrelétrica, não se pode relegar para a liquidação a comprovação dos lucros cessantes e da qualidade de pescador. Por que isso aqui é importante? Porque na ação coletiva, em tese, pode, entendeu? No litisconsórcio, facultativo não. Isso que a gente vai ver aqui daqui a pouco. A liquidação define o quantum de beato, isso é, quanto é devido. Ela presume certeza do ante beato, ou seja, sobre a existência da obrigação de indenizar. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, lucros cessantes correspondem ao que razoavelmente se deixou de lucrar. Não podem ser presumidos de forma abstrata, hipotética ou aleatória. Isso tudo aqui é ratio decidente desse RESP. Cada autor deve provar seu dano individual na fase de conhecimento. O que deve ser provado? Condição de pescador, histórico mínimo de renda, existência de prejuízo individual, nexo causal entre a obra e a perda econômica. O que não pode transferir para a liquidação a formação da própria obrigação indenizatória. Sem prova mínima do dano individual e da qualidade de pescador, o pedido deve ser julgado improcedente quanto aos autores que não se desincumbiram do ônus probatório. Isso tudo é a ratio decidente do RESP. Litisconsórcio facultativo não é ação coletiva. Ação individual plurima. Litisconsórcio facultativo. Cada autor formula a pretensão própria. Cada um deve provar na fase de conhecimento sua condição. Ação coletiva. Em ações coletivas de direitos individuais homogêneos, admite-se condenação genérica. O indivíduo demonstra na liquidação que integra o grupo lesado e apura o valor devido. Aí que está o perigo. E vocês têm que colocar tudo isso que eu falei na resposta, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui temos o gabarito comentário, conforme eu falei. Vamos passar aqui bem rápido, porque senão o vídeo fica muito longo, mas como já disse, vai ficar disponível para vocês no arquivo PDF. Aqui, fundamento legal. O item A, resposta correta, aplicação no caso. Item B, mesma coisa, os fundamentos legais. Item C. Perfeito. Agora chegamos na parte mais importante, espelho da correção. Aqui que mora o perigo, que o couro come e a mamãe não vê. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Item A, para você tirar 3. Vale 3 pontos. Responsabilidade objetiva e prova do dano individual. O candidato vai tirar 0 se não abordou responsabilidade ambiental ou afirmou que a responsabilidade objetiva dispensa toda a prova. Para tirar 3, tem que abordar de forma completa. Tem que abordar responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas não dano individual, nexo causal, e titularidade por cada autor com fundamento legal, que nós vamos ver daqui a pouco na resposta nota máxima. Letra B, 3,5. Para tirar 3,5, olha só, olha as parciais, 0, 1,5, 2,5, 3,5.
90% dos candidatos ficam aqui. No máximo, indica distinção entre anadebeato e contradebeato, mas sem aplicar corretamente ao caso. Fala de forma genérica sobre isso aqui. Tá? Para tirar a nota máxima, tem que demonstrar que a liquidação apenas quantifica a obrigação já reconhecida e não pode constituir a própria obrigação indenizatória. Então, gente, nós vamos ver daqui a pouco como que isso aqui tem que ser falado no seu item B. Item C, litisconsórcio facultativo versus ação coletiva. Para tirar a nota máxima, tem que distinguir corretamente a ação individual plurima da condenação genérica coletiva. Tá vendo, gente? Então, não é tão simples uma questão discursiva. Por mais que você ache o enunciado simples, não é tão simples. Não é tão simples. Como vocês estão acabando de ver aqui. E ainda tem um ponto e meio aqui de barbada, que é de coesão textual, gramática, estrutura. Então, evitar aí fazer garranchos, né? Escrever claramente, certo? Estrutura boa, para conseguir tirar aqui 1,5. Agora, vamos ao modelo de resposta à nota máxima. Letra A. A responsabilidade civil ambiental é objetiva. Nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que cai em todas as provas de alto nível em direito ambiental, que é o fundamento da responsabilidade objetiva ambiental. Toda vez que você falar de responsabilidade civil ambiental objetiva, você tem que citar esse fundamento legal aqui. Não tem como, não tem como. O artigo 14, parágrafo 1º tem que estar marcado no seu vadimeco. Continuando, de modo que não se exige a prova de culpa do responsável pelo empreendimento. Contudo, isso não dispensa a demonstração do dano individual, do nexo causal e da titularidade do direito indenizatório por cada autor. Assim, mesmo em caso de atividade licenciada, a indenização por lucro cessante exige prova de que o autor era pescador e sofreu perda econômica concreta em razão da obra. B. Não é possível remeter à liquidação de sentença à comprovação da qualidade de pescador e da própria existência dos lucros cessantes. A liquidação, conforme os artigos 509 e 512 do CPC, fundamentar sempre, serve para apurar o valor devido, isto é, o quantum de beato, e pressupõe que a obrigação já esteja reconhecida na fase de conhecimento. Ela não pode ser utilizada para constituir o ano de beato. Além disso, nos termos do artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou de lucrar, não se admitindo prejuízo meramente hipotético ou aleatório. Tá vendo, gente? Uma resposta completa é essa. Letra C. Há diferença entre a ação individual em litisconsórcio facultativo e a ação coletiva. No litisconsórcio facultativo, cada autor possui pretensão própria e deve provar, na fase de conhecimento, sua condição de pescador, o dano e o nexo causal. Nas ações coletivas, envolvendo direitos individuais homogêneos, admite-se a condenação genérica, cabendo ao indivíduo em liquidação demonstrar que integra o grupo lesado e apurar o valor devido. Por isso, conforme o STJ, não precisa decorar isso aqui, só fala, conforme o STJ, não se pode transferir para a liquidação em ação individual plurima a prova de qualidade do pescador e dos lucros cessantes. Então, gente, está aqui a resposta bem completa para vocês, tá? Que está no nosso arquivo PDF do Clube RJ. Seguimos aqui explicando mais um pouco sobre a observação metodológica, algumas dificuldades dos candidatos, pegadinhas, tá? Erros que comprometem
a nota, erro de mérito, erro de fundamentação. Tudo isso vocês deem uma olhada depois com calma, tá bom? E se vocês querem que a gente continue produzindo esses materiais aqui no YouTube, gratuitamente para vocês, inscreva-se no canal. Siga a gente no Instagram também, por favor. E se puder também fazer um esforço, faça parte do Clube RJ, porque lá a gente disponibiliza todo esse material, resumos informativos, com a raça decidente, cada informativo do STJ, do STF. Tem simulados também de questões objetivas. Enfim, é um material muito bacana que a gente coloca lá por um valor simbólico, tá? Apenas para fortalecer o nosso projeto aqui e a gente continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês no YouTube e nas demais redes sociais. Tá bom, gente? Então a gente conta aí com o apoio de vocês para a gente continuar. E é isso. Hoje é isso que eu tinha para dizer. Um abraço, fique com Deus.